sobe, não para. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Outro igual não há. Outro igual não há. Mas ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo Tem fogo de Deus aqui nessa casa para purificar e batizar no Espírito Santo de Deus. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão crescer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e o céu, E outro igual não há. Meu Deus, meu Deus, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Meu Deus, meu Deus, eu sinto Deus aqui. Eu sinto a graça do Eterno aqui. Eu sinto a presença aqui. Aleluia. Meu Deus. Eu quero pregar. Eu quero pregar. Eu quero pregar. Aleluia! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É forte! É forte demais, é forte demais. Meu Deus. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Eu sinto Deus aqui. Gênesis capítulo 3, o versículo é o 21. As irmãs na tela me ajudam. Gênesis 3. Tome seu assento, vamos tomar seu assento. Eu tenho uma mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. E Deus me deu um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é um alfaiate chamado Deus. Deus tem roupas novas para nos dar. Se você tiver fé, diga para essa pessoa do seu lado: Deus tem roupas novas essa noite. Olha o que diz o texto. Gênesis capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles
com as quais vestiu Adão e a sua. E o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua. Deixa no 21. Estamos no 21. Deixa aí. Vou ler de novo. O Senhor Deus fez. Me ajuda. Fez. Com as quais vestiu Adão e sua. Deus, ele decide criar o homem, não porque ele precisa, porque ele quer. Deus não decide criar o homem apenas porque ele precisa, não, ele decide criar simplesmente porque ele quer. Porque nós estamos aqui essa noite? Não é porque ele precisa. Ele não precisa do meu glória, do seu glória, do meu aleluia, do seu aleluia. Não. Das minhas lágrimas, das suas lágrimas, não. Mas estamos aqui simplesmente porque ele quer. Nós não estamos aqui dependentes da vontade humana. Estamos aqui por causa de uma vontade soberana. Nós nem estamos aqui porque nós escolhemos Ele, não. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Pastor, tem alguma base para isso? João 15. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Dei um nome para vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu te encontrei, nem nome você tinha, nem história você tinha, mas a partir do momento que eu te encontrei, te chamei, eu te nomeei, te dei uma história. À toa? Não, para você cumprir um propósito. Quando Deus decide criar o homem e a mulher, pode diminuir um pouquinho só o retorno, que eu acho que está dando um pouquinho de microfone. Quando Deus decide criar o homem e a mulher e estabelecer eles dentro do jardim, não no Éden. Tem o Éden, mas nesse Éden Deus implanta um jardim, e nesse jardim Deus implanta o homem e implanta a mulher. Porque Deus só vai nos colocar em projetos dele quando nós permitimos ser moldados por ele. O jardim é um projeto de Deus, e Deus plantou um jardim no Éden. Quando Deus coloca o homem no jardim, que é um projeto dele, plantado por ele, quando o homem é moldado por ele. Nesse tempo então, Deus vai colocar o homem dentro do projeto do próprio Deus. Qual é o problema? Que o homem, por sua vez, ele vai decidir parar de ouvir Deus e começar a ouvir a serpente. Ontem nós participamos de um encontro de casais, 50 casais, na cidade de Mococa. Uma benção, Deus desceu naquele lugar. Não parecia um encontro, parecia um congresso de casais. E ali eu disse a respeito dessa serpente, e a pergunta que se faz é: por que Satanás decidiu se apresentar como uma serpente? Por que ele não veio como um leão, como um rinoceronte, como um elefante, como um animal forte? Se você não viu pela Índia, pelo menos no desenho do Pica-Pau você já deve ter visto. Quem nunca viu aquela serpente que está dentro de uma caixa, e quando a tampa abre, ao som de uma flauta, ela começa a sair dançando. Qual é o problema disso? Que a serpente é surda. Para não dizer que ela é 100% surda, pelo menos 99% ela é surda, não ouve. Então o que faz a serpente balançar não é o som da flauta,
mas é o movimento que o ilusionista faz, e por meio disso, ela dança. Porque Satanás se apresenta como uma serpente, porque ele já não tem mais a capacidade de ouvir a Deus. E como ele não tem a capacidade de ouvir a Deus, o seu papel agora é fazer com que a mulher também pare de ouvir a Deus. E a mulher não ouvindo a Deus, faça com que o homem pare de ouvir a Deus. E o homem parando de ouvir a Deus, para de cumprir os propósitos que Deus estabeleceu a ele. Só que nessa noite, Deus vai abrir a nossa audição espiritual. Eu vou dizer de novo, Deus vai abrir a nossa audição espiritual. Enquanto alguns estão ouvindo as palavras de Satanás que vem, vai mesmo, sai fora mesmo, bagunça mesmo, abandona mesmo, destrói tudo mesmo. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para abrir os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos os propósitos que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Enquanto Satanás está soprando no ouvido de alguns e dizendo, sai do propósito de Deus, nessa noite Ele vai abrir os nossos ouvidos espirituais, e Deus dizendo, volta para o meu propósito, volta para a minha casa, volta para o meu jardim, volta para o meu propósito, volta para o meu plano. Eu tenho algo ainda na tua vida, mas volta a me ouvir, Adão. Quantos já não pararam de ouvir a Deus? Já estão ouvindo a dona fofoqueira da esquina, os amigos que nem crente é. Só que hoje Deus vai abrir o teu ouvido, nem que seja na marra. Eu vou dizer de novo, nem que seja na marra. Pastor, Deus faz alguma coisa na marra? Tem um Jonas que ouviu um chamado de Deus, mas que se fechar para Deus. Deus olhou para ele e disse, se você não for por bem, vai na marra. Grande peixe, vem abrir os ouvidos de Jonas para ele entender e voltar para o meu propósito. Eu vou liberar uma palavra profética nessa noite. Volta para o propósito de Deus, volta a ouvir a voz de Deus, porque Ele tem um plano na nossa vida. Me ajuda, diga para esse irmão, está na hora de voltar para o propósito de Deus. Fala para ele, está na hora de voltar para o jardim de Deus. Fala para ele de novo, para de dar ouvido para a serpente, volta a ouvir a voz de Deus, volta a ouvir a voz de Deus, volta a ouvir a voz de Deus. E quando eu ouço a voz da serpente, e aí? O que Adão fez? Resultado? Ficou com medo. Muito medo. Tem outro microfone, eu acho que esse aqui vai falhar. Sei não. Amém ou não amém? Amém. Agora eu acho que vai. Estou meio animado hoje. Não tem microfone que vai me parar hoje. Irmã Karina, dá um glória aí. Meus irmãos,
Quando Adão ouve a voz da serpente e começa a fazer aquilo agora que está distante de Deus, distante do eterno. Qual é a ação que Adão vai ter? Na virada do dia, Deus sempre descia no jardim para ter um encontro com Deus. Ou melhor, Deus descia para ter um encontro com Adão. Só que nesse dia, quando Deus desce, o que acontece? Adão, ele se esconde. Por quê? Ele descobriu que eles estavam nus. Sua desculpa: estamos envergonhados porque estamos nus. Gênesis 3, 7. Abre o texto. Gênesis 3, 7. Foi? Gênesis 3, 7. Põe na tela. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, o que eles fizeram? Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava onde? Quando soprava o vento da tarde, o homem e sua mulher fizeram o quê? Se esconderam de Deus. Se esconderam da presença do Senhor. E eles estavam entre as árvores do jardim. E quantos que não estão tentando se esconder da presença do Senhor? Só que um dia o salmista vai fazer uma descoberta. Não tem como se esconder da tua presença. No Salmo 139 ele vai dizer: se eu subir o mais alto, o Senhor está lá. Se eu for no mais profundo, o Senhor está lá também. Não tem como fugir da tua presença. Não tem como se esconder da tua presença. Não se esconda de Deus, se esconda em Deus. Eu vou dizer de novo: não se esconda de Deus, se esconda em Deus. Pastor, o que isso significa? Tem gente se escondendo do chamado que Deus tem. Deus vai te pegar. Pastor, tem base para isso? 1 Samuel 10. Abre esse texto. 1 Samuel 10, 21. Olha o texto. Lê esse texto. 1 Samuel 10, 21. Lê. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicando a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul. Foi indicado quem? E aí? Filho de Quis. Mas quando procuraram, não puderam encontrar. Não puderam? Por que não puderam encontrar? Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu. O que o Senhor respondeu? Ele está aí, escondido entre a bagagem. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está escondido, mas eu vi ele. Ele está escondido, mas eu encontrei ele. Continua o 23. Então correram e o tiraram de lá. Fizeram o quê? Sabe o que Deus está dizendo? Ou você sai ou alguém vai te arrancar de lá. Eu vou dizer de novo: Deus está dando a oportunidade. Saul, ou sai por bem, ou alguém vai te arrancar de trás dessa bagagem. Mas que você vai cumprir o meu propósito. Você vai cumprir, Saul. Pastor, mas Saul não é escolha dos homens. Na cabeça de alguns é. Mas continua o texto. Ele ficou em pé no meio do povo. E aí? E era o mais alto de todos. Vai. Dos ombros para cima, ele se sobressaía a todo o povo. Então, 24.
Então Samuel disse a todo o povo: Disse o quê? Vocês estão vendo quem o Salvador Lê de escolheu? novo. Vocês estão vendo quem o Salvador Lê de escolheu? novo. Vocês estão vendo quem o Salvador escolheu? Deus está dizendo: Saul, quem eu escolhi, pode estar escondido, pode estar onde for, mas eu te encontro, eu te acho. Você é escolha minha, não tem como fugir da minha presença. Eu te encontrei atrás das bagagens, vai cumprir o meu propósito, Saul. Tem gente escondida atrás das bagagens. Pastor, qual é a minha bagagem? O medo, as decepções do passado, os pecados que você cometeu. Só que Deus está dizendo: o segredo não é se esconder. O segredo não é se esconder. Qual é o segredo? Todo aquele que pecar, mas confessar os seus pecados, vai alcançar misericórdia. O segredo não é se esconder. O segredo é dizer: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu falar uma coisa, vocês acreditam? Tem uma mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Quem estava aqui sexta-feira? Como que ela foi tocar na orla? Escondida. Por quê? Não podia tocar. Na cabeça dela ela está escondida de todo mundo. Mas quando ela toca, Jesus para e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Até então ela era conhecida como uma ninguém. Aí Jesus diz: alguém me tocou. Você era ninguém até me tocar, mas depois que você me tocou, alguém me tocou. Alguém me tocou. Jesus começa a perguntar: e aí quem foi? Os discípulos. Jesus: a multidão te aperta e te oprime. Apertar, oprimir é uma coisa, mas tocar é diferente. Tocar é diferente. Vir para a igreja é uma coisa, mas tocar nele é diferente. Vir para o culto é uma coisa, mas tocar nele é diferente. Sentar na cadeira e ouvir a pregação é uma coisa, mas tocar nele é diferente. Alguém me tocou. Aí o texto vai dizer: percebendo que não podia mais se esconder, ela vai dizer: não tem como se esconder da presença dele. Qual é a solução? Eu vou me apresentar. Mas você está toda suja, eu vou me apresentar. Você está em pecado, eu vou me apresentar. Vão te apedrejar, eu vou me apedrejar. Eu vou me apresentar. Quando ela se apresenta, ele vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Até então você estava perdida no teu pecado, mas já que você decidiu se apresentar na minha presença, a tua fé te salvou. Você é filha, não se esconda, se apresenta na presença do Rei, porque Ele tem salvação para nos dar. Porque a gente tem medo de se apresentar? Por causa das pedradas, por causa das más palavras, por causa do passado que a gente tem. A gente diz: eu não vou me apresentar, vão me apedrejar. Só que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não importa, Adão, o que você cometeu, se apresenta, eu tenho roupa nova tão para você. O que Adão merecia, a morte, só que Deus vai dizer: eu tenho roupa nova para você, Adão. O que Adão merecia, ser penado pelo pecado que cometeu, mas quando Adão decide se apresentar, enquanto alguns apedrejariam ele, Deus vai dizer: eu tenho roupa nova para você, Adão. Atos 13, 22. Abre esse texto aí. Atos 13, 22.
Atos 13, 22. Lê o texto. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse. Disse o quê? Achei Davi. Disse o quê? Achei Davi. Disse o quê? Achei Davi. Se ele achou Davi é porque Davi estava. Só que Deus disse: eu tenho um propósito, Davi. Mas só que para Deus achar, ele tem que estar procurando. E Deus procura. João 4. A hora vem. Os verdadeiros adoradores estão aí porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. E se Deus procurar um verdadeiro adorador, será que Ele encontra alguém desse lado? Será que Ele encontra alguém desse lado? Será que Ele encontra alguém no altar? Ele está procurando e Ele está dizendo: não vai ficar escondido da minha presença. O pecado não vai te ocultar da minha presença. Pastor, mas no livro de Isaías diz que os pecados fazem divisão entre o homem e Deus. É por isso que Jesus morreu, foi para a cruz, teve silêncio, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para dizer: o pecado não vai causar divisão entre nós. Se eu ler um texto, vocês acreditam sim ou não? Romanos 8. Eu nem tinha esse texto, mas veio agora. Eu nem sei se é o 8:32. Vamos ver se é 32. 32, 8:32. Lê esse texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Meu Deus. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vai. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Meu Deus. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, Meu Deus. ou a espada? 36. Como está escrito: por amor de ti, Por amor de quem? de ti, Vai. somos entregues à morte continuamente. E aí? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Olha o 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adão, você caiu, Adão, mas tem um amor que te encontrou, que te achou quando você estava sujo, quando você estava maltrapilho, Adão. Mas nem a morte, nem o porvir, nem o pecado, nem a mentira, nem a inveja, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É culto de missão. Deus está dizendo:
eu te quero de volta no meu jardim. Mas o que eu cometi, eu te quero de volta no meu jardim. Aleluia. Não se esconda de Deus, se esconda em Deus. Salmo 91. Olha o texto. Salmo 91, 1 e 2. Não se esconda de Deus, se esconda em Deus. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Diz o quê? Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Adão, não se esconda de mim, Adão. Se esconda em mim, Adão. Aleluia. Onde é o nosso refúgio? Em Deus. Hoje é culto de missão, sim ou não? É evangelho, sim ou não? É boas novas, sim ou não? É salvação, sim ou não? Deus está dizendo para algumas pessoas: eu te quero de volta no meu jardim. Pastor, e o que eu cometi? O que eu fiz? E quem eu sou? Eu te quero de volta no meu jardim. Porque eu tenho uma roupa nova para você, Adão. Aleluia. Você acha que Deus foi pego de surpresa quando Adão caiu? Deus já sabia. Você acha que Deus costurou aquela roupa depois que ele caiu? Não. O texto vai dizer: o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Adão, antes de você cair, eu já tinha um cordeiro preparado. Porque a roupa de veste que Deus faz de animal para Adão aponta para o próprio Cristo, que morreria para do que mais cobrir, apagar os nossos pecados e restabelecer esta conexão entre Deus e os homens. Pastor, o tamanho do meu pecado. Olha o que eu faço no meu dia a dia. Eu tento ser alguém melhor, mas eu não consigo. Isso não é um privilégio teu. Paulo já dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, quando eu vejo, já fiz. Mas eu sei que a graça dele está comigo ainda. A misericórdia dele está comigo ainda. Sempre que tem alguém perdido, Deus tem uma roupa nova. Deu ministério de louvor, nós vamos cantar aquela canção novamente. Lucas 15, 17. Eu vou ler esse último texto. Nós vamos louvar. Se tiver alguém aqui que você está distante de Jesus, nessa noite, Ele te chama de volta para o jardim dele. Pastor, e as pedradas? Pastor, e os julgamentos? É o dono de tudo que está te chamando. Lucas 15, do 17 ao 22. Então, caindo em si, disse o quê? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai,
Pequei contra Deus e diante do meu Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. Versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando saiu seu pai, e fez o quê? E o avistou. E compadecido dele, correndo, fez o quê? Abraçou e beijou. E o filho lhe disse: eu até podia ficar escondido, mas eu sei que a solução é se apresentar. E quando ele se apresenta, olha o que ele diz: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha o 22. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor, e façam o quê? Faça o quê? O pai está dizendo: eu sei que você pecou, cara, mas eu tenho roupa nova para você. Se coloque de pé. Eu tenho roupas novas